A obstrução nasal nem sempre é aguda. Existem causas crônicas de obstrução nasal. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a rinite alérgica. A rinite alérgica é a doença crônica principal das crianças. E quando eu falo em adultos, também é muito comum. 1 em cada 5 adultos sofrem com rinite alérgica. A rinite alérgica atrapalha tanto que chega a causar faltas no trabalho, faltas nas escolas, uma qualidade de vida ruim para as crianças. O que as crianças sentem quando elas têm rinite alérgica? Coceira no nariz, meleca que sai do nariz, coceira nos olhos, coceira nos ouvidos, coceira atrás da boca, lacrimejamento, obstrução nasal. Muitas crianças roncam à noite, muitas crianças têm despertares pela rinite alérgica, algumas têm um odor desagradável associado à rinite alérgica. A rinite alérgica é uma inflamação da mucosa nasal. Por que a gente tem essa inflamação? Porque é uma reação de hipersensibilidade. A criança é muito sensível a alguma coisa, a algum alérgeno. O que é um alérgeno? É algo que está aqui no ar, ó. Pode ser poeira, pode ser mofo, pode ser pólen, pode ser pelo de gato, pelo de cachorro. Ao invés de fazer uma reação normal, contida, o corpo da criança com rinite alérgica vai fazer uma super reação. Vai reagir muito, vai liberar muitas substâncias que vão aumentar, vão fazer uma cascata alérgica. Por que a gente tem que tratar a rinite alérgica nas crianças? Porque essas crianças, elas fazem a marcha do alérgico, a escalada do alérgico. Elas começam a ter alteração na pele, depois elas começam a ter alteração nasal, depois elas começam a ter alteração pulmonar. Então elas vão fazendo uma escalada, dermatite atópica, rinite alérgica e asma. Então tratar a rinite alérgica é fundamental para a qualidade de vida dessas crianças. A criança com rinite alérgica, ela é um respirador bucal, ela respira com a boca aberta. A gente consegue enxergar os dentinhos da criança, ela está sempre assim, ó. E muitos pais não percebem isso. Ela dorme com a boca aberta. Ela, em alguns momentos, ela piora dessa rinite durante o ano. Às vezes é na primavera, mas às vezes é no inverno. E às vezes ela tem sempre um basal ruim, ela está sempre com aquele nariz obstruído. O que é importante para o médico? Saber o quanto isso incomoda a vida dessa criança, o quanto ela é prejudicada pela rinite alérgica, o quanto isso descompensa outras doenças. A rinite alérgica está muito associada à asma. 30% das crianças com asma têm rinite alérgica e os números às vezes são maiores ainda quando a gente pega outras faixas etárias. Então a rinite alérgica é uma importante causa de obstrução nasal crônica. Ela predispõe a infecções recorrentes. É aquela criança que está sempre com otite, é aquela criança que está sempre com infecção de via aérea superior, está sempre com aquele nariz ranhento, está sempre coçando os olhos, causando até alterações oculares. Então a rinite alérgica ela tem tratamento. Claro que a gente sempre orienta, tem que manter o nariz limpo, tem que manter o nariz limpo, mas não é só isso, gente. A rinite alérgica a gente usa medicamentos especiais, tanto nasais quanto pela boca, via oral. E existe também alguns tipos de terapêuticas para diminuir essa excessiva resposta que a gente dá nesses casos. Então é o que a gente chama de imunoterapia. Então é muito importante fazer esse diagnóstico tanto com o pediatra, com o imunologista, com o otorrino, porque melhora a qualidade de vida das crianças. Muitas vezes a gente na consulta começa a perguntar para os pais: mas tu não tem rinite alérgica? Não acontece isso contigo? Teu nariz não escorre? Tu não sente que às vezes o nariz está muito seco, às vezes está muito úmido, ou às vezes tem que ficar coçando o nariz? Ai, doutor, eu tenho isso. Sabe por quê? Porque a rinite alérgica tem um componente genético. Se o pai e a mãe têm rinite alérgica, é até 50% a chance do filho ter rinite alérgica. Só o pai ou só a mãe tem rinite, é 30% a chance da criança de ter rinite alérgica. Então é algo sempre para a gente levar na consulta, até porque nós temos medidas muito importantes ambientais para fazermos quando a gente faz esse diagnóstico de rinite alérgica. A gente tem que colocar uma capa no nosso colchão, a gente tem que manter a nossa casa arejada, a gente não pode ficar espanando a poeira por aí, a gente tem que usar outros métodos de limpeza, pano úmido, não podemos ter cortinas que a gente não consiga limpar adequadamente.
Muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado se nós moramos em locais que tem mais poluição, em locais que tem mais pólen, polinização, tem algumas épocas que a gente tem que deixar nossa casa fechada. Então, tudo isso a gente conversa durante uma consulta para melhorar os sintomas da rinite alérgica. Não adianta medicação, medicação, medicação e a gente não trata o ambiente. É muito importante tratar o ambiente, assim como manter o nariz limpo. Então, atenção especial na rinite alérgica. Outra causa dentro da obstrução nasal crônica mais rara em crianças é a rinocinusite crônica. Ela é acompanhada muitas vezes de doenças mais graves, doenças pulmonares mais graves. Mas crianças têm essas doenças. Existem crianças que têm alterações dentro do nariz que propiciam essas sinusites crônicas, essa rinocinusite crônica. Para todas elas, nós temos tratamento adequado, acompanhamento, investigação, exames laboratoriais a serem realizados. Eu deixo uma mensagem para vocês sobre a obstrução nasal muito importante. Toda obstrução nasal tem que ser investigada. Não é normal criança respirando com a boquinha aberta. Isso tem complicações, isso afeta negativamente a saúde dessas crianças. O tabagismo dos membros da casa e o convívio em creches, em ambientes que tenham mais crianças, aumenta as chances de infecção de via aérea superior, das IVAs. Mas manter o calendário em dia, a amamentação, é uma excelente proteção. A lavagem nasal é sempre uma boa estratégia quando a gente fala de obstrução nasal, mas ela não é um milagre. A gente precisa procurar um médico em algumas situações. Febre que não melhora, medicações para febre que não fazem o efeito imaginado, crianças que pioram, estavam melhorando da secreção, tinham menos secreção nasal, pioram. Precisa procurar uma avaliação porque a gente pode estar diante de uma complicação de um resfriado comum, por exemplo, uma sinusite aguda. Existem sim crianças que têm sinusite crônica. É o mais comum? Não. O mais comum é nós encontrarmos uma rinite alérgica, que é uma doença crônica, com um marcador genético, inclusive, mas que existe tratamento, que a gente melhora muito a qualidade de vida dessas crianças. Para todas essas alterações que eu falei, é muito importante uma higiene nasal. Assim como nós limpamos nossos dentes, nós precisamos limpar o nosso nariz. O volume, o modo de uso, como fazer, como começar, é um debate que a gente tem que ter com o nosso médico, o nosso pediatra, o nosso otorrino, assim como o entendimento dessas doenças. É muito importante vocês buscarem conhecimento com profissionais que vocês confiam, com o pediatra do filho de vocês, com o otorrino de vocês, com o imunologista que acompanha vocês. Cuide do nariz das crianças, a saúde nasal ela é fundamental.